repassar. Eu vou riscar o fósforo agora. E o Renato, sabe aqueles desenhos animados que você risca o fósforo, aí pega o TNT e vai passando, o pica-pau vai passando de mão em mão até explodir? Vou começar pelo Renato, pelas polêmicas que aconteceram no sábado, no jogo do Flamengo. Porque a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol diz que hoje entraria, não tem essa notícia até agora, com uma reclamação, uma queixa no STJD sobre as declarações dos dirigentes do Flamengo e também do Felipe Melo, que agora são partidários do John Textor, entre aspas. Depois do que aconteceu em Bragança Paulista, e a gente vai discutir aqui se é certo ou errado também, tanto o Spindle como o Marcos Braz foram aparecer com glitter, etc., para dar uma entrevista e chorar erros contra o Flamengo, o que eles consideram erros do Flamengo. Lá no Espírito Santo, o Felipe Melo disse para o juiz que estava apitando a partida que o Textor tem razão. Tá vendo como o Textor tem razão? Então, o Textor tem razão virou a muleta para todo mundo reclamar. Anteontem, 19 dos 20 clubes da Série A eram contra o Textor. Agora, baseado na impunidade e por ter deixado ele falar o que ele queria, agora todo mundo se acha no direito de falar o que quiser e chorar como for. Queria que o Renato falasse sobre os erros que ele considera que aconteceram no sábado e também sobre essa postura da direção do Flamengo, que não apareceu, por exemplo, na primeira rodada. Eu achei ridículo, achei patético. Primeiro porque tomaram o lugar do Tite na coletiva. Todo mundo estava querendo saber, a torcida do Flamengo queria saber o que o Tite tinha a dizer daquele empate de 1-1 em Bragança Paulista. Com um primeiro tempo horroroso, um segundo tempo um pouquinho melhor, e sim, 2 lances polêmicos. Né? Houve falta do De La Cruz ou não houve falta do De La Cruz? O VAR, numa primeira análise, diz que não há falta, 2 dizem que não há falta. Depois resolve que a não falta atrapalhou taticamente, enfim, coisas da nossa arbitragem. Né? E depois o tal puxão no braço do Luiz Araújo, foi puxão, não foi puxão. Para começar, as câmaras do VAR em Bragança Paulista eram de péssima qualidade. Você não conseguiu ver de perto nenhuma das jogadas. Mas eu acho que, apesar de dizer o Flamengo pode ter sido prejudicado, não justificava de maneira nenhuma aquele ataque de pelanca, literal ataque de pelanca, que tiveram o Marcos Braz e o Bruno Spindel, impedindo, inclusive, do Tite de ir para lá. Sobre a questão de todos usarem o Textor agora, não quer dizer que o Textor fez um bem ao futebol, pelo contrário, é um mal, porque o Textor fez uma denúncia que ele não comprova, as tais provas dele não passam daquele relatório patético da Live Mood, Live Mood? Não, como é que é o nome? Perdão, não é nada com Live Mood. Good Game e da inteligência artificial, é patético aquilo, não é para ser levado a sério, e agora os caras usam o Textor como muleta. Mas vamos falar sério, com Textor ou sem Textor, os nossos cartolas e os nossos técnicos sempre fizeram isso. Ano passado, o auxiliar do Abel disse que o sistema não queria o Palmeiras campeão, vocês lembram disso? Ouvi isso. Então, quer dizer, eu acho o seguinte, o cartola brasileiro não mudou nada. E o Textor se transformou muito rapidamente em mais um cartola brasileiro. Só que agora mais sofisticado, com relatório. Acho tudo uma palhaçada. O que existe e é indiscutível é que a arbitragem, de uma maneira, é ruim. O VAR, não é que o VAR seja uma jossa, eu discordo de você. Jossa é a turma que opera o VAR, é o software que a gente usa, que é antigo, e são as câmaras do estádio, que nem todos os estádios têm câmaras decentes para você aplicar o VAR. Então, eu acho tudo isso lamentável. E estou longe dessa história de que o Flamengo foi operado em Bragança Paulista. Pelo amor de Deus, gente, vamos deixar de bobagem, né? Podem ter acontecido dois equívocos de arbitragem, mas daí a dizer que o Flamengo foi operado. O Flamengo tem sido operado desde o início deste Campeonato Brasileiro e dessa Libertadores pelas más atuações do time do Tite. Isso é outra coisa bem diferente. Casão, eu vou colocar o Braz reclamando, lembrando que, além dessa discussão do Flamengo da porta para fora, com 2 figuras que agora resolveram aparecer mais vezes, que é Bruno Spindel e Marcos Braz, a gente tem uma discussão intramuros no Flamengo, por conta da eleição do Flamengo e também por conta da eleição municipal no Rio de Janeiro. Então, é necessário saber que essa explosão, essa verve, também pode ter outras coisas nas entrelinhas. Fala, Marcos Braz. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, sem quem briga mais é que está levando.
É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, inalações? A gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas tá vergonhoso. Tá vergonhoso. Tá vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. Pô, começa com a inalação, né? Me desculpe, Casal, mas inalação, ele acha que inalação é igual a ilação, é isso? Isso. Tá certo. Eu acho o seguinte, primeiro, eu concordo com o Renato em tudo. Não tem operado. Teve possíveis erros, sim. Pode ter sido pênalti. Eu acho que a falta foi, tá? Mas eu acho que pode ter sido pênalti. Agora, o que está acontecendo é o seguinte. O Textor fez um péssimo trabalho ao péssimo futebol brasileiro, que já era péssimo de arbitragem, né? Então, ele foi tão mal, que hoje ele poderia espernear, porque não foi impedimento do lateral do Botafogo, foi, na minha visão, o VAR anulou a jogada de uma forma errada, que era o Damian Soares, não é isso? Damian Soares. O áudio do VAR é tão escandaloso, é tão horrível, assim, não é de roubo, não é de desonestidade, é de falta de conhecimento e de incompetência para trabalhar com a máquina, e os árbitros, a cada rodada, se escondem mais da responsabilidade e jogam a decisão principal de uma partida para o VAR. Eles não conseguem decidir nada. Eles não decidem nada. Eles não têm personalidade mais. Antes, eles erravam, né, porque eram ruins, né, mas tinham que bancar. Agora eles não bancam mais nada. Joga pra lá. Aí fica aquela discussão. Vê o braço. Eu não sei o braço. Eu acho que tava, eu acho que não tava, acho que tava, acho que não tava. E acabou. Numa dúvida, é muito claro, gente. É muito claro. Na dúvida do impedimento, continua a jogada e vale se sair o gol. Você não pode anular a jogada por uma dúvida. O impedimento tem que ser claro, porque o futebol tem que valorizar o gol. Se está em dúvida e foi gol, é gol. Não se está em dúvida. O VAR do Brasil, já estou falando disso há 3 anos, hein? O VAR no Brasil trabalha contra o gol. Ele trabalha a favor do impedimento. Quando o VAR chama o árbitro, ele está procurando impedimento. Ele não está tentando valorizar o gol. Eu acho que foi gol, hein? Aqui, não estava impedido, não. Acho que está dando condição. Não, eles falam o contrário. Eu acho que está impedido, hein? Vem ver aqui o ombro do cara. Vem ver o dedinho do cara como tá à frente. É assim que o VAR trabalha. Então o Textor, hoje, ele teria total razão de tirar a bandeira do Botafogo e falar um montão. Mas ele não pode. Ele está constrangido. Porque ele já fez isso sem razão e sem provas. E agora, no momento que ele tem razão, ele não pode fazer. Ele poderia fazer hoje, na minha visão. Eu até escrevi isso, poderia fazer. Eu fiquei olhando, eu vi o jogo, depois ouvi o áudio, eu fiquei procurando o lance, fiquei olhando fotografia, e, sinceramente, eu não vi alguma coisa para você dar impedimento naquela jogada. Então é assim. Agora, todo mundo tá usando. O Felipe Melo, gente. O Felipe Melo, ele deu carrinho no cara aqui, do Atlético, passou batido e foi pegar o cara de trás e ele levantou a sola na coxa do cara. Vocês viram a jogada? Ele deu o carrinho aqui embaixo. O jogador do Atlético passou batido. Ele continuou com o carrinho embaixo, foi pegar o outro lá na frente. Mas quando ele chegou lá no outro, ele levantou a sola para pegar a coxa do cara. E ele vem falar que o Textor tá certo. O Felipe Melo tem que ser expulso naquela jogada, gente. Tem que ser expulso. Aquilo ali, o VAR tinha que chamar e falar assim, dá uma olhada aqui, hein? Olha como ele levantou a perna para pegar a coxa do cara de propósito. Sabe? Então, o futebol brasileiro não é só responsabilidade do Textor, tá? É o seguinte, sabe o Faroeste?
lembra do filme do Faroeste? O Oeste americano é sem lei, né? Oeste sem lei, sabe? Zapata, o bárbaro. Enfim, é isso. Agora é assim. O futebol, o Campeonato Brasileiro é o Velho Oeste. Não tem lei. Aquele que atirar mais rápido vai ganhar. E pode até atirar pelas costas. Pode atirar pelas costas que vale aqui no futebol brasileiro. Então, assim, o futebol brasileiro perdeu a lei. Não é que o Brasil tenha lei também, né? Mas como nós estamos falando só de futebol, o Campeonato Brasileiro virou o Velho Oeste, que é sem lei. Della Penha, você viu o jogo do Botafogo ontem, além de ter ficado bravo com a substituição do Arthur Jorge, que de fato realmente é uma coisa bastante inexplicável, eu queria que você desse um raio-x para mim, como é que o botafoguense vê erros de arbitragem contra si, tirando o Textor à parte, né? Então, de fato, como disse o Renato, não tinha Textor, nem a inteligência artificial, nem relatório, nem chororô, até os 4-3. Porém, existia já o sistema, contra tudo e contra todos, o grande contra o pequeno, o apito amigo aqui, o apito ali. E o Botafogo era um time que achava que sempre ia dar errado com inteligência artificial ou não. Então, ontem, quando você vê houve um áudio do VAR, dizendo que o braço dá condição, você tem vontade de chorar, você tem vontade de ligar para a NASA. Qual que é a vontade que você tem quando o VAR anula um gol? Porque o braço não dava condição. Olha, Marília, antes de mais nada, eu estou achando muito engraçada essa situação, estou rolando de rir, porque ninguém está amando mais o Textor do que os outros times. Eles estão apaixonados pelo Textor, sabe? E é bem curioso, porque eu aqui falei, cara, que eu achava ruim para o Botafogo o Textor ficar em 2023 e ficar remoendo jogadas do ano passado, quando no ano passado ficou evidente que a gente perdeu para a gente mesmo, foram vários jogos. Então, quer dizer, quando você o resultado do seu campeonato ele depende de um único jogo, onde teve uma situação decisiva, é uma coisa. Agora, quando você tem uma sequência de jogos e o teu time tropeça e acaba dançando, você não pode ficar preso a uma jogada. Agora, ele não tem provas? Sim, ele não tem provas, mas assim, ele levantou uma questão que parece que era uma grande novidade, todo mundo sabe, daí agora que o campeonato começou a rodar, ficou evidente, sabe? Ele pôs em dúvida a eficiência da arbitragem do Brasil, e que é óbvio, entendeu? São árbitros despreparados, uma técnica completamente ultrapassada. Você tem o VAR do Brasil, é como se ele ainda estivesse usando, sabe aquele na época do computador que tinha o disco flexível? Você botava 2 disquinhos no computador, para um ter o programa, o outro tinha os dados. A gente está mais ou menos nessa época, sabe? O pixel, quase um dedo, os pontinhos, entendeu? Uma imagem terrível. O jogo do Flamengo, cara, eu acho que os jogadores tinham que ter ligado a lanterna do seu celular para enxergar alguma coisa, porque não dava para ver nada, entendeu? Era uma coisa absurda. Aí você vai ver o VAR, tá evidente, a imagem é clara. A imagem não estava nada clara, a imagem estava escura, sabe? Não dava para ver absolutamente nada. E aí, quando você tem a jogada do Botafogo, inclusive o Paulo César Oliveira concordou com o VAR, sabe? Agora ele deve estar morrendo de vergonha, porque foi um vexame. Onde eles colocam o pontilhado, colocam o pontilhado na parte externa da camisa do Damian Soares, enquanto que o outro está na axila do jogador do Bahia. Completamente absurda aquela marcação. Mas não podemos falar de VAR, não podemos falar de arbitragem, temos que ficar na nossa, né? Vamos esperar aí que o Bruno Henrique reclame, o Marcos Boas reclame, entendeu? Sabe? São tantas inalações que eu tô sem ar, entendeu? É impressionante, cara, porque é engraçado isso.
E a impressão que eu tenho da reclamação do Flamengo, eles quase estão falando assim, tá vendo, o Textor foi reclamar de arbitragem, agora a arbitragem não favorece mais a gente. Porra, faça-me o favor, cara. Isso foi patético, entendeu? E agora, aquela coisa assim, a gente ontem, mais uma vez, teve essa questão da arbitragem, na hora do impedimento ali, mas eu acho que a gente não perdeu por conta da arbitragem, sabe? A gente, primeiro, o Bahia esteve muito bem no jogo, e segundo, o Arthur Jorge, ele deu uma cartada. Ele poderia sair como gênio se o Barbosa fizesse um gol, entendeu? Agora, o gênio é que ele está no limite, né? Ele pode ser um gênio, pode ser uma besta. No fim das contas, saiu como uma besta. Botar um zagueiro como centroavante não dá certo. Se der certo, é genial. Ninguém pensou nisso. Se der errado, é óbvio. Porra, como é que um zagueiro vai ser o centroavante? Então, eu gosto, cara, assim, desde o tempo do programa do Cacete Planeta, a gente nunca ficou preocupado. Porra, a gente perdeu a audiência, uma coisa rara que acontecia. Se acontecesse esse episódio raro de perder a audiência, a gente não ficava assim, não, mas hoje foi feriado, teve jogo do Corinthians no SBT. Não, a gente chegava no dia seguinte, sentava lá e falava assim, e nós? O que nós podíamos ter feito melhor no programa, entendeu? Puxar para si o problema, puxar para si a possível solução. E eu acho que é isso que o Botafogo tem que se ligar. Eu estou, apesar assim, desse início que a gente teve, né, foi liderança, ontem perdemos a liderança, mas assim, eu acho que a gente está num bom caminho porque as coisas podem ser mais racionalizadas. E quanto à arbitragem, cara, eu agora vou ficar de camarote vendo os outros falando aí, o Textor tem razão, os juízes não estão mais nos favorecendo como antigamente, enfim, vamos ver até onde que isso vai. Daqui a pouco, realmente, eu vou ouvir o Palmeiras falar, realmente o Textor tinha razão. Acho que não. Ô Hélio, só um pequeno reparo. O Textor não disse que a arbitragem era ruim. O Textor disse que havia um complô para favorecer o Palmeiras nos 2 últimos anos. Uma coisa é você chorar da arbitragem e dizer que o árbitro é ruim. Outra coisa é você dizer que existe um esquema de corrupção para favorecer um determinado time. Foi isso que o Textor fez em relação aos 2 últimos campeonatos brasileiros. Por isso que eu discordava. O Jairo César mandou um superchat aqui, só um minutinho, Delben, dizendo assim, atenção, Marília, o Abel e sua comissão técnica foram constantemente suspensos por inúmeras vezes por declarações contra a arbitragem. Para os cariocas do Fogo e do Mengo, é salvo-conduto? Não tem salvo-conduto. O Abel recebeu vários cartões dentro do gramado, é verdade, ficou suspenso, é verdade, mas o seu STJD e a dona CBF gostam de dar multinha. Multinha para quem é indisciplinado. Em vez de mandar ajoelhar no milho e falar, multinha de R$100 mil para o Textor. Olha, seu feio, seu bobo, você não vai mais no jogo. O TJD aqui de São Paulo, o Carlos Belmonte foi xenófobo no Campeonato Paulista, ele ganhou uma suspensão de 30 dias no Campeonato Paulista. É esse tipo de punição que os tribunais desportivos do Brasil dão. E aí fica todo mundo grandão para falar que o que é bem entender. Tanto o Abel, quando fala, e o Vitor Castanheira, quando fala de sistema, como qualquer um que resolver falar que o Textor tem ou não tem razão. Eu vou dar só uma informação aqui sobre a escuridão em Bragança Paulista, ou sobre a quantidade de câmeras. Informação essa que eu dei aqui no UOL, sei lá, em 2018, 2019, quando eu fiz uma coluna sobre o Gacibol, que era o esporte que o Gaciba colocou no Brasil, dizendo que não tinha mais nenhum problema, quando ele era ainda presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, dizendo que estava resolvido todos os problemas, que era importação do milagre divino para resolver e dirimir problemas do futebol. Eu conversei com a Hawkeye, que é a mesma empresa, por exemplo, que fornece o VAR para outras ligas, inclusive para a Premier League. O VAR não é uma entidade. O VAR não é um copo de água, não é H2O. O VAR é o nome dado ao árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo no Brasil é fornecido a tecnologia pela empresa Hawkeye, mas a gente compra a versão C dessa, a CBF paga pela versão C dessa tecnologia, e os clubes aceitam na reunião arbitral antes do campeonato começar que
Jogos de TV aberta terão 21 ou mais câmeras à disposição. Jogos de pay-per-view para não sei quantas praças tem, assim, o contrato diz que tem que ter de 7 a infinitas câmeras. Então tem jogo da Série A que tem 7 câmeras e tem jogo da Série A que tem 50 câmeras. Quando jogar Corinthians e Flamengo, por exemplo, vai ter 50 câmeras. Outra questão, tem estádios que de partida não tem infraestrutura para que as câmeras sejam colocadas na angulação necessária para que haja a menor deformação possível da câmera. Todo mundo vai lembrar aqui que aconteceu mais de uma vez em São Januário de ter sombra no VAR. Porque se tiver jogo em São Januário às 16 horas da primavera para frente, vai fazer sombra na intermediária. Porque o São Januário é assim, então se marcar jogo lá essa hora vai ter sombra. Na Vila Belmiro acontece o mesmo. E lá em Bragança Paulista, idem, não tem ângulo para fazer a angulação correta. Os clubes sabem disso. Só que na hora de gritar e reclamar, o Marcos Braz, o presidente do Corinthians, o Rodrigo Lázaro, quando estava no Atlético Mineiro, quebrava a porta, ou o Palmeiras, o que eles fazem? Oh, meu Deus, é contra mim, que absurdo, que roubo. Porque eles não vão todos eles juntos de mãozinha dada na CBF e falam assim, ó, desse jeito a gente não quer mais, a gente não joga mais. Porque a gente quer uma arbitragem minimamente correta. Vai ter erro, mas minimamente correta. Agora, um cara no VAR que não tem câmera suficiente, que acha que pode passar a linha no braço, não adianta chorar, adianta agir. E a gente não vê ação, a gente vê reclamação. Ação, a gente não vê nenhuma. Como a gente não está vendo da CBF.